Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje num dia de sol maravilhoso, mas com muito frio. Hoje é sábado, estavam 2 graus positivos e então estava de manhã, mais que agora já estamos na hora do almoço, de manhã cedo estava um frio que gelava e eu então vou aproveitar este sol maravilhoso para fazer mais um vídeo. Esta semana vou falar um bocadinho sobre cuidados. Nós estamos numa época de frio, de chuva, e então muitas pessoas se queixam que têm perdas. E eu então vou falar um bocadinho sobre o tema. Teve uma inscrita na semana passada que me deixou um comentário, que me deixou a pensar, fiquei assim um bocadinho a pensar como poderia ajudar a senhora, mas realmente muitas das vezes é difícil a gente dar respostas. A senhora fazia uma pergunta em que ela dizia para eu a ajudar, como é que ela havia de cuidar das suculentas dela, que estava a perder muitas plantas. Esta senhora é do Brasil. O clima do Brasil é um bocadinho difícil, no meu entender, no cultivo, porque é um clima muito quente, depois vem aquelas chuvas todas, depois sai aquele sol a escaldar e eu acho que realmente é muito propício a fungos. E então daí a preocupação daquela senhora. Ela foi-me falando, além dos seus cuidados, que conhece os cuidados que eu tenho, em limpar as folhinhas velhas, em ver as cochonilhas, em ter atenção a esse género de coisas, dar sol. O que é que eu poderia fazer mais para ajudar? Não existe porções mágicas. As plantas são como os seres vivos, têm um ciclo de vida e muitas das vezes morrem precocemente, assim como os humanos. E muitas das vezes isto se deve às condições onde elas estão. Não é todas as plantas que aqui eu tenho que correm bem, também tenho plantas que correm mal. Eu, por exemplo, eu tinha aqui esta floreira, que era de titubãs, também tinha ali uma outra plantinha. Ela do nada se despetalou toda, ela estava perfeita. Isto são coisas que acontecem. Basta às vezes excesso de chuva, sei lá, ou bem aquele calor e também faz com que as plantinhas se derretam. Eu hoje vou dar alguns exemplos do que é que não tem corrido bem por aqui. A maior parte das vezes ela dizia-me também, essa senhora, que não tinha condições para fazer uma cobertura. É claro que as minhas melhores plantas, elas estão aqui, protegidas por esta cobertura. Porquê? Porque eu posso controlar as regas, elas não levam chuva, o que faz com que elas não apodreçam. No verão tem esta cobertura em que elas ficam bonitas, coloridas e não ficam queimadas, mas muitas das pessoas não têm estas condições, que era o caso daquela senhora, não tinha como comprar uma cobertura. Mas existem outras alternativas. Por exemplo, eu aqui mesmo ao lado, eu tenho esta prateleira, que vocês que me acompanham já conhecem, é uma prateleira que eu tenho aqui ao relento, a céu aberto, estão a ver? Só que eu tenho um plástico em cima, enrolado. Quando está a chuva, eu meto este plástico para baixo. E vocês podem ver como protege. Porque, olha, ela está aqui, sei lá, já para aí há um ano, não tem ferrugem nenhum. As plantas estão muito bonitas, estão coloridas e é o que eu faço. Quando está tempo de chuva, eu boto o plástico para baixo e elas ficam protegidas, não apodrecem e é uma alternativa que vocês têm. Não é difícil, porque vocês veem aqui não tem nada para cima. E este plástico é comprido, desce para baixo. Isto é uma opção para você que não tem dinheiro para fazer uma cobertura, mas pode perfeitamente ver um plástico. Este plástico aqui é um plástico reciclado, que até o meu marido trouxe lá do trabalho dele. Mas também se vende estes plásticos. E então funciona perfeitamente. Vocês estão aqui a ver, as plantas estão muito bonitas, elas depois
também não ganha ferrugem se limparem sempre depois a umidade. Eu tenho sempre um pratinho por baixo para quando eu rego. E isto é uma alternativa aos tempos de chuva, aos tempos de geada, que vocês podem perfeitamente fazer umas prateleiras e cobrir assim com um plástico. A parte de cima não leva plantas, a parte de cima fica com um plástico, onde eu meti umas tábuas a fazer peso, que eram umas tábuas de palete, e também meti umas pedras. E depois meto o plástico para baixo, tenho aqui um tijolo que por acaso ele partiu-se, e eu meto a segurar assim no chão, por cima do plástico, e passa aqui os dias de chuva, e é uma alternativa para que vocês não tenham as plantas assim tão à chuva, para que elas não corram o risco de apodrecer. A minha sombra está aqui a estrobar um bocadinho, mas paciência. Eu queria vos mostrar aqui esta plantinha, que ela foi decapitada, porque ela estava muito estranha, e eu então quero vos mostrar o resultado. Está aqui cheia de filhotes. Isto também é uma forma de propagação, tem sempre pessoas que estão a começar o cultivo, e então a gente muitas das vezes até acha, nem se lembra que há muita gente que está ansioso para aprender estas coisas, e então cá está, foi um corte que eu fiz, e então e eu daqui a um bocadinho já vos vou mostrar a cabeça, como é que ela está. Passando aqui, queria vos falar um bocadinho sobre esta planta, a Fristleide. É uma plantinha que atualmente está assim muito linda, com esta coloração fantástica. No verão ela é completamente verde, mas o que eu vos queria falar é uma das coisas que acontece com esta plantinha aqui comigo. É uma plantinha que leva chuva, porque fica mesmo na beiradazinha da cobertura, e uma das coisas que acontece, ela muitas das vezes começa a secar as folhas. Eu por acaso de manhã arranquei-lhe aqui um bocadinho a folha, porque eu não gosto de ver aquelas partes secas, e eu então corto um bocadinho aquelas partes que estão secas, mas nunca arranco a folha por completo. Porquê? Porque a planta vai-se continuar a alimentar desta parte que ainda está boa. Vocês podem deixar a parte seca. Isto é uma das coisas que eu costumo fazer quando tem folhas secas, mas ainda tem, para alimentar a planta, ainda tem assim uma parte gordinha onde a plantinha pode ser alimentada. Eu não costumo cortar, deixo ficar, tiro só aquela parte que está feia, para quando eu olhar assim para a plantinha eu vê-la esteticamente bem mais bonita. E então era só uma das coisas que eu também gosto de fazer para cuidar das plantinhas. Passando aqui para dentro, vamos dar aqui uma olhadela. Tem certas plantinhas que sentiram, agora com este tempo frio, uma das plantas que não me dão trabalho são os cactos. Por norma, os cactos são daquelas plantinhas que estão sempre bem dispostas, se a gente não as encharcar com água elas não morrem, e então as suculentas, é claro, dão sempre um bocadinho mais de trabalho. Aqui esta Bustful, queria-vos mostrar como ela está com uma cor maravilhosa, está linda, não está? Esta também está, que esta é a Pachiveria glauca Little Jane, é isso. O meu Sedum Brasil está com hastes florais, é daquelas plantinhas que eu vou ter que limpar. Eu estou-vos a filmar, mas não fiz limpeza nenhuma aqui nesta parte, portanto se vocês virem alguma folhinha velha, não estranhem. O meu Sedum Brasil é daquelas plantas que dá-me sempre muitas dores de cabeça. Este vaso ganha-me sempre cochonilha na altura da floração. Eu já disse isto em outras alturas, mas relembrando que é uma das coisas também que me faz dores de cabeça aqui, é as cochonilhas. Nem tudo corre bem, não há ninguém que possa dizer que tudo corre bem em casa dela, isso é impossível. Há sempre coisas a acontecer, há uma plantinha ou outra que mela. Por exemplo, esta cruz é uma daquelas plantas que quando está o inverno, ela também acontece isto. Ela seca-me sempre as pétalas, ela diminui sempre o seu tamanho. Esta aqui até está bem, não é que tenha sido assim muito prejudicada pelo inverno ainda.
Mas há outras que não ficam assim bem, pronto, acontece. Olha, por exemplo, vamos mostrar aqui uma coisa feia. Esta aqui, ela é uma coroa de Cristo. Eu não sei porque ela começou-me a secar toda. Vou ter que a limpar toda para que ela não me estrague aqui as acompanhantes. Entendem? Pronto, é uma das coisas que também acontece aqui. Esta coroa de Cristo, não sei porquê. Esta semana fui dar com ela a secar as folhas. E prontos, o meu Apolo. Vamos ver o meu Apolo. Ora, o meu Apolo já se calou por uns instantes. E então, o que eu queria dizer? Portanto, também acontece plantinhas morrer. Fazem parte de quem cultiva. Toda a gente tem perdas e também temos alguns ganhos, como eu tenho tido aqui com as minhas hastes florais da minha gila. Já consegui várias mudas, é uma forma de propagação que funciona bastante bem aqui em casa. Esta gila é uma planta que nunca me deu problemas de cochonilha, nunca me deu problemas de podridão. Já a tenho há cerca de 3 anos e já tenho várias mudinhas dela conseguidas por folha. A forma de propagação das folhas é uma coisa que eu faço aqui bastante. Tenho aqui um outro exemplo. Isto também foi feito por folha e atualmente tenho aqui um vaso bem fofo de suculentas. E vou-vos mostrar ali umas folhinhas e já vimos aqui outra vez. Olhem só que riquinhas. Isto são umas folhinhas que eu meti para aqui. E olhem só, sem terra, sem nada, a planta simplesmente se alimenta da folha, mas não vai tardar que eu já tenho que as meter na terra. Olha, mudas já bastante grandes, estão a ver? Isto é que me fascina no cultivo das suculentas, porque a gente apenas de uma folha pode conseguir fazer vasos cheios, como estes, por exemplo, porque são plantas que se propagam e muitas das vezes estão a ver aqui. Dão 2 mudas na mesma folhinha e é assim este fascínio que eu tenho pelas suculentas. Quando eu descobri que elas se davam por folha, eu descobri sozinha há muito tempo atrás, quando eu dei conta que umas folhinhas caídas podiam dar assim plantinhas novas e perfeitas. Daí a gente ter este fascínio pelas suculentas. As minhas gilas mais recentes são estas, já saíram da folha e atualmente já estão ali a crescer. Depois tenho esta que já está num bom porte. Imaginem, isto saiu de uma folha da haste floral. É sem dúvida uma coisa muito interessante. Mais aqui um vasinho cheio, tudo por folhinhas. Este é um sedum mirinai muito lindo. Está ali uma echeveria ali escondida no meio. E então é uma das coisas que vocês, além de cuidar das plantinhas, se vocês fizerem este género de propagação com folhas, com certeza que vai ser uma coisa muito estimulante para que vocês tenham assim várias baciinhas de plantinhas conseguidas por vocês. Aqui a minha bacia, isto é um vaso bastante grande que eu tenho aqui com 3 echevérias, que é da Línguas. Esta aqui foi uns bebés que nasceram no tronco da mãe, ou seja, esta é a filha e esta aqui é a mãe. Estão a ver, retirei-lhes ali uns filhotes pequeninos, plantei-os num vaso e hoje tenho este vaso lindíssimo de Línguas. Ele atualmente está bastante lindo, as verrugas estão assim muito perfeitinhas, mas este vaso já esteve, esta pelo menos já esteve bastante feia. Agora já está recuperada. Ela tinha-me apanhado uns jácaros. Um jácaros é tipo de umas aranhas minúsculas que a gente não as vê, mas elas deixam assim umas marcas muito feias. E eu então na altura esborrifei-lhe remédio. Vocês podem usar álcool isopropílico. Eu na altura não foi isso que eu utilizei. Utilizei um remédio que eu tenho para as cochonilhas. É verdade que funcionou, mas funcionou porque ela atualmente está muito perfeitinha.
mas é verdade que ela ficou feia na altura. Uma das coisas que eu evito de meter nos meus cuidados é meter remédios no olho das plantinhas. Meto mais depressa assim por baixo, nos caules, tento limpar com um pincelzinho ou com um palito quando tem assim alguma cochonilha mais visível. De resto, é só mesmo evitar essas coisas, mas muitas das vezes é necessário. Esta Saveria aqui lindíssima, é aquela que eu comprei pela última vez. Andei aqui a dar-lhes um vasinho grande para que ela tenha todo o conforto para crescer e se propagar, me dar filhotes. Ainda não sei a identificação dela. É uma planta bastante grande que ela tem à vontade aí uns 20 centímetros. Aqui também andei-lhes a dar um jeitinho. Aqui neste vaso meti-lhes aqui este sedum, que é o Dassifilo, que eu tinha num vaso bastante apertado e eu fiz aqui esta nova composição ontem. Porquê? Porque aqui a minha David Conde, que é uma planta belíssima, ela tinha-me reduzido muito o tamanho agora no inverno. Não sei porquê, começou a secar as folhinhas por baixo e ela reduziu bastante. Estava neste vaso enorme e eu, como achei que ela estava ali muito sozinha, eu meti-lhes aqui 3 mudinhas da minha Lutus. São mudinhas que eu tirei do tronquinho da mãe também e aproveitei, meti-lhes aqui este sedum à frente e assim ficou uma nova composição aqui em casa. E então é assim, estão a ver os cactos como eles estão muito bem. Os cactos são plantinhas que realmente têm os espinhos, que temos que ter muito cuidado, mas em termos de sucesso quase sempre correm bem se não estiverem à chuva, porque eu tenho uma floreira de cactos que levou bastante chuva e melou-me lá aí umas 3 mamilárias que eu depois já irei fazer um vídeo noutra altura que vocês irão ver como é que eles ficaram. Aqui está tudo muito bonito também, algumas coisas, não é? Não é tudo que está maravilhoso. Aqui está a cabeça daquela planta que eu decapitei, que eu mostrei quase no princípio do vídeo. E então cá está o resultado da decapitação, aquelas mudinhas todas, e esta plantinha ficou bastante bem assim. Agora vamos ver ali o que é que se passa com as minhas mandalas, porque eu tenho tido pessoas a perguntar-me sobre as minhas mandalas, sobre a terra de Atomácia, como é que está a correr, e eu vou-vos dizer o que é que eu acho por enquanto. Ora, cá estão elas. As minhas mandalas, o que eu noto nelas, estão mais coradinhas do que da última vez que eu vos mostrei. Também temos tido aqui muito frio e então elas normalmente ficam muito mais coradinhas quando está assim bastante frio. Dizer que eu noto aqui alguma coisa de especial, de melhorias, por enquanto eu não noto, para dizer a verdade. Esta aqui era uma que eu tinha aqui muito grande, ela levou muita chuva e reduziu metade das folhas se perderam. Estão a ver? Os fungos, eu ainda noto que eles andam por aqui. Ela está rijinha, penso que eu não a vou perder, mas como caiu bastante chuva em cima, a chuva ficou empoçada e ela começou a cair várias folhas. Ela ficou reduzida a metade. Vamos lá ver se ela se safa. Por aqui as manchas brancas é uma coisa que eu não gosto de ver, mas vamos ver se realmente a terra de Atomácia irá ter sucesso ou não aqui nas minhas mandalas. Posso-vos dizer que já me melou ali uma delas. Esta aqui está cheia de filhotes ali de baixo. Ainda não desapareceu por completo o fungo, que eu vejo que ainda não desapareceu, apesar de eu ter metido a terra de Atomácia. Tive aqui uma perda, estão a ver aqui. Esta perda foi com a chuva e ela tinha sido regada com terra de Atomácia, por isso é que eu digo que eu de momento ainda não posso aplaudir dizendo que a terra de Atomácia está a ser eficaz no combate aos fungos das minhas mandalas. Com o tempo eu irei-vos mantendo informados, mas de momento tive ali aquela perda que vocês viram,
Continua ainda a aparecer algumas manchas daquele fungo de bolor, ainda não desapareceu por completo. E este é o que eu acho acerca da terra de Atomácia. Ainda não posso dizer que seja uma coisa muito eficaz. Ora, cá está agora o meu menino que vos vem cumprimentar, como já é habitual todas as semanas. É sempre a mesma coisa, não é, pequenino? Tirando o barulho que ele anda sempre aqui a fazer, o que é que tu contas de novo? Hã? O que é que tu contas de novo? Que não tem palha na cama, veio-me lá bem o frio que tem estado. E ele dá 7 horas, começa a mandar bica para fora. Anda aqui uma cadela para trás e para a frente, aqui na nossa frente da casa. Ele anda completamente possuído. Não é, seu malandreco? Tu queres ir namorar com as meninas, não é? Mas o muro é muito alto. Coitadinho. O meu cão não é castrado. Daí ele ter estes intuitos, não é? De macho quer ir namorar. Prontos. Diz assim, está tudo bem por aqui? O tempo está frio, mas tem estado assim um sol lindo e ele aproveita ao máximo o sol, não é, maroto? Pois, Jesus, vai andar aqui, pequenininho, anda aqui a despedir como deve ser. E Xuxa, limpar o narizinho. Ui, Xuxa, vai, anda lá, pronto, já acabaste. Anda aqui, amor, anda aqui. Assim, pronto, espero que vocês estejam todos bem. E então que tenham uma boa semana, não é assim uma boa semana? E eu então para a semana cá estarei de novo, não é? Pronto, e assim, tchau, tchau, beijinhos, maroto, namoradeiro. E pronto, vamos então finalizar aqui o vídeo, só para vos mostrar aqui mais alguns exemplos que realmente há perdas em todos os lugares, todos os jardins nós temos perdas. Vocês estão a ver aqui esta bacia, ela morreu-me aqui uma fantome e aqui morreu uma outra fantome. E o remédio a fazer é pegar noutras plantinhas e tapar os buracos. Porquê? Porque aqui fica só com o beiralzinho da casa e, por sua vez, como tem levado muita chuva, as plantas melam. É muito normal a gente ter perdas. O importante é a gente não desanimar e a vida continua. A gente faz o melhor que pode, sempre tentando dar um substrato bem airoso, onde a água não fique empoçada. Limpar as colchonilhas, que é a minha dor de cabeça aqui, principalmente no verão. E limpar os pulgões que têm andado aqui, uma coisa nas flores. Muitas das vezes o que acontece aqui também é os pulgões começam assim a dar nas hastes florais, como estão aqui, olha aqui. Estão a ver estas coisas pretas? Eu vou a isto, corto de caminho. Porquê? Porque assim não suja as plantinhas. Porque os pulgões são uma porcaria em relação a sujar as plantas. É uma das coisas também que eu faço sempre que tenho assim estas hastes florais, assim com estes pulgões. Eu vou aqui, corto e está o assunto arrumado. E pronto, tive ali uma perda naquela bacia, aqui nesta também tive, aqui também morreu-me aqui uma, também melou aqui uma, para minha pena, porque era uma espécie muito bonita. E é assim. Todas as pessoas têm perdas, o importante é continuar e melhores dias hão de vir. Portanto, fiquem todos com Deus, não se esqueça de deixar o seu dedinho para cima. Se gostar deste tipo de conteúdo, compartilhe com os seus amigos. Fiquem todos com Deus, se inscreva se ainda não for inscrito. O meu muito obrigada pela presença todas as semanas de vocês aqui. Bem-vindos os novos. E então, beijinhos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau!